1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Deixa aberto em 1 Coríntios 7, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua graça, Teu favor, Tua bondade, as Tuas ternas e infinitas misericórdias. Eu peço que o Seu Espírito Santo haja aqui essa noite, trazendo temor, quebrantamento, reverência, diante da Sua santa palavra, diante dos tempos que nós estamos vivendo. Pai, o Senhor sabe que a parte da Sua graça eu não obterei resultado nenhum, o que tantas vezes já aconteceu. Mas eu recorro ao Seu favor, não por mim, mas por amor aos Seus eleitos, Seus filhos, Seu povo. Peço que operes, peço que mude a nossa concepção de mundo, de vida, de realidade, divina, bíblica e terrena. O tempo se aproxima, Senhor. Desperta-nos, que o Seu temor se apodere desse salão, que o Senhor ilumine mentes e corações, que o Senhor nos constranja, que haja tamanha graça, que o mais duro dos homens presentes não consiga resisti-la, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu peço que, por favor, as crianças, se estiverem interferindo, que elas tomem as devidas providências. Irmãos, eu não pude preparar a mensagem da família, porque essa semana de oração que a igreja teve, eu usei ela para retirar para a minha consagração pessoal, e fiz estudos devocionais particulares para mim, e uma série daquela requer pelo menos 3 dias de estudo, não foi possível fazer. Entretanto, o Senhor, em sua onisciência, em sua misericórdia, nos trouxe uma palavra oportuna, uma palavra atual, uma palavra pertinente. O tempo se abrevia, o tempo se abrevia. Eu vou falar do fim. Hernandes Dias Lopes, na última segunda-feira, na Igreja Presbiteriana, falou sobre o fim. A última participação minha na Consciência Cristã foi sobre o tema, o fim. John MacArthur, recentemente, dando uma entrevista, falou sobre o fim. Augusto Nicodemos, repetidas vezes, tem falado sobre o fim. Viver tendo em vista o fim, viver na expectativa do fim, viver na iminência do fim, muda a maneira com que vivemos. Viver com a iminência, a expectativa do fim dos tempos, altera radicalmente a maneira como vivemos nessa terra. Tudo está apontando, meu irmão, para um período da consumação dos séculos.
tudo está apontando para o cumprimento final das profecias. E a igreja precisa estar atenta, alerta, e ela precisa esperar pela volta de Jesus. Precisa estar pronta, atenta, com respeito à volta de Jesus. Jesus nos alertou contra a dormência, o sono, a indiferença, frieza, carnalidade, com relação à sua volta. A igreja institucionalizada, visível, orgânica, ela seria numa grande parte dominada por um sono, inércia, apostasia, e sendo pega de surpresa quando o fim ocorresse, ou quando Jesus voltasse. E ele diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Ficai em alerta. Há uma quantidade de textos que dizem para nós vivermos com a esperança da volta de Jesus. E para isso, eu vou usar o texto do apóstolo Paulo. Na sua primeira carta, no capítulo 7, surgiram várias dúvidas na igreja de Corinto com relação ao casamento, celibato, solteirismo e as viúvas. Ele está tratando disso no capítulo 7. As pessoas estão perguntando se deviam casar ou ficar solteiras por causa da condição da época. E uma das formas que Paulo usa para responder é com a escatologia. E nessa resposta de Paulo sobre o casamento, onde ele apela para a escatologia, para mostrar para ele como eles devem ficar, nós aprenderemos como viver, tendo em vista o fim. Se o fim está próximo, se somos a geração mais próxima do fim, se as profecias em todas as áreas estão se cumprindo, apontando para este fim, como deve viver aquele que tem em vista o fim? A primeira coisa que Paulo apresenta, na sua resposta aos coríntios, a primeira coisa que ele ensina é que o fim está chegando. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Ao mencionar isso, Paulo tem em mente duas coisas. Primeiro, a brevidade da vida. Segundo, a volta iminente de Cristo. Primeiro, vamos para a brevidade da vida. Na nova versão transformadora, o texto é assim: irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Paulo quer lembrar os coríntios que a nossa trajetória nesta existência é breve. Ele quer que os coríntios vivam com essa perspectiva, que a nossa vida, que a nossa trajetória nesta existência é fugaz, é breve, é passageira. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. Moisés diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. O salmista diz que a nossa vida é como um capim. Paulo quer conscientizar, alertar, chocar seus leitores, dizendo sobre a brevidade da vida, a qualidade do que é breve, curto, passageiro, micro, fugaz. E quer que eles vivam com essa perspectiva. Irmãos, Deus quer nos alertar, não duraremos para sempre. A nossa vida passa como um conto ligeiro, como um vapor que se dissipa no ar. Ela é breve, é ligeira.
Eu tenho visto isso na minha vida. Estou com as cartilagens dos 2 joelhos destruídas. Peles e manchas nos braços. Velhice, cansaço, dores. A minha vida está passando. Estou encontrando debilidades no meu corpo que eu não tinha. Dificuldades que eu não tinha. E parece que foi ontem que eu tinha 15 anos. A vida está passando. A brevidade da vida. Primeiro que ela é curta. A outra coisa que Paulo tem em vista aqui, não é só que ela é breve. Ele quer adverti-los também da certeza da iminência da morte. Aquele que vive muito vai viver 80 anos. É grande, é curto isso. Mas quando ele diz que o tempo se abrevia, ele está dizendo, vocês não sabem a hora que podem morrer. A morte é súbita. Pode ser a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Ela tanto é breve na sua duração máxima, quando ela pode ser interrompida a qualquer momento, porque a morte é iminente. O que quer dizer isso? Ela é inesperada. Ela acontece a qualquer momento. Portanto, qual é a ideia de chocar os seus leitores com isso? Se a minha vida é extremamente curta, ínfima, pífia, pequena, micro, e se a morte pode chegar a qualquer momento, inclusive hoje, eu devo saber muito bem como usar esta curta vida. Eu devo saber como usar. Para que eu vivo? Para quê? Com quem? Como gastá-la? Davi disse, entre eu e a morte, só existe um passo. Ela é breve, ela é curta, ela é pequena. Charles Studi diz assim, uma vida só, e logo passará. E somente o que for feito por Cristo, permanecerá. Qual a última vez que você viveu tendo em vista a brevidade da sua vida? Eu estava me lembrando das nossas primeiras reuniões de jovens. Eu estava me lembrando do Renan, do Jonas, do Natanael. Eram garotos mirrados, magros, com penugens no rosto. Outro dia o pastor Danilo saiu da igreja de bicicleta. O pastor Cunha outro dia, estudando no Objetivo. De repente parece que eu dormi e acordei, todos estavam 15, 20 anos mais velhos. Como é breve. E outros tantos que estavam conosco, e a morte os levou repentinamente, fortuitamente. Levou. E Deus quer que nós façamos isso. Hollywood, revista Caras, contigo, as mídias, o mundo secular, passa a ideia de imortalidade. Parece que Marilyn Monroe está viva e é bonita até hoje, e que Elvis continua cantando e rebolando até hoje. Passa a ideia de imortalidade, de beleza plena, imarcessível, e ninguém quer dizer da iminência da morte e da brevidade. Você logo, logo não vai conseguir fazer os mesmos movimentos com os braços. Não vou conseguir ler livros. Não vou conseguir chegar à distância, subir algumas escadas. Porque a vida vai passar. Ela é breve. Breve. Nossos anos passam como um conto ligeiro. Nós voamos. Nós passamos. A segunda coisa que Paulo quer passar aos seus leitores, quando ele diz isto, porém vos digo, que o tempo se abrevia, aponta para a volta iminente, repentina de Cristo. Paulo quer lembrá-los, o tempo se abrevia, ou seja, Corintos, o Senhor Jesus está voltando.
Ele está querendo dizer a eles: a vinda de Cristo é certa. Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar. O fim está próximo. E Paulo quer conscientizá-lo, inculcar na mente deles: devemos viver sempre na expectativa da volta do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,13, mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós esperamos a volta, nós esperamos o fim, nós temos o fim na nossa mente. Todos os cristãos do antepassados viveram com a expectativa da vinda, da volta do Salvador. Todas as gerações passadas esperavam este acontecimento apocalíptico, estrondoso, mundial, universal, o retorno glorioso do Senhor. E parece que a nossa geração se esqueceu disso. Irmãos, eu vos digo que o tempo se abrevia, a vossa vida é um vapor, a vossa vida é uma neblina, a vossa vida é um capim. Irmãos, Cristo está voltando. Essa existência, essa história, essa configuração não permanecerá para sempre, ela será consumida. Os crentes parecem que se esqueceram desses dois fatos, não vivem mais à luz desses fatos: a brevidade da vida, a morte iminente e a volta do Senhor Jesus. Eles esqueceram, eles apagaram da sua agenda, do seu vocabulário, da sua cosmovisão, do seu modus operandi, do seu modus vivendi. Parece que eles vão viver como Matusalém séculos. Parece que Jesus vai voltar daqui a 8 milênios. Como o senhor pode afirmar isso? Porque o modo como eles vivem apontam para isso. Indiferença, ambição, carnalidade, frieza não são características de quem vive tendo a morte em vista, a brevidade da vida e a iminente volta de Jesus. Nós estamos sendo tomados por uma letargia, inércia, indiferença. Jesus advertiu você: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores, próximos ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento, compravam e vendiam. Indiferença, colocando as suas ênfases em ambições pessoais, em romances, em paixões, em glutonarias, em hedonismo, em prazer, ignorando os sinais, ignorando a morte, a decadência da sociedade. Assim como foi nos dias de Noé, os homens seriam embriagados pelo deleite, pelo prazer, pela indiferença, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam sono, letargia, cegueira, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, e eu oro para que este não seja você. Eu oro para que esse não seja você. Eu sei, tudo que você quer comprar, principalmente vender, comer, beber, você só quer ser feliz e não quer que ninguém te impeça, nem esse embaraçoso evangelho da graça e da glória, e nem esses pregadores ostensivos, incisivos, que ficam colocando pedra de tropeço nos seus desejos e nas suas ambições, que envolvem comer, beber, comprar, vender, casar.
casar e se dar em casamento. Quando as primeiras gotas caírem e você chegar arrastado até a arca, ou boiando, a porta estará fechada. Não vai entrar mais ninguém. Aí você vai recorrer às tuas riquezas, às tuas paixões, que serão consumidos, não pela água, mas pelo fogo